da aula passada. Tá vendo, né? A tela do slide, né? Agora sumiu, né? Peraí. Aqui. Aqui. O slide, tá vendo? Sim. Ah. Só que tem que colocar no modo de apresentação, que tá aparecendo a sequência de slide. Já vou colocar. Deixa eu deixar isso aqui. Eu deixei o chat aqui do lado, qualquer coisa eu olho para o lado para ver qualquer comentário que você queira fazer. Ou se quiser falar, também pode falar, não tem problema interromper. Tá bom? Então, o módulo 6, que é esse, a gente encerra o conteúdo para a prova, né? E que eu vou, depois no finalzinho eu vou pegar cada uma das aulas e vou tentar ver questões genéricas que eu posso perguntar, que na verdade é mais sobre o que vocês entenderam sobre cada tópico que a gente estudou para a prova oral. E aí na prova oral da semana que vem eu vou pegar, assim como esse, eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp, e aí eu vou chamando de acordo com a ordem da chamada, né? Daí quem não vier, eu faço no horário extra e depois eu fecho a nota e passo a régua e fica para o semestre que vem, para quando começar a atividade presencial, né? Como eu tinha explicado para vocês. Até mesmo porque eu tenho outras disciplinas e uma série de outras coisas. E aí vai ser mais ou menos assim. Vocês vão ficar aguardando lá no link que eu vou enviar para vocês para entrar na sala, e a sala da prova vai ficar eu e um aluno. Eu e a Ana Lívia, por exemplo, que é a primeira da lista. Depois, acho que você deve ser o terceiro, quarto, né, Crebeli? Estou falando, Aline, a respeito da prova, tá? Como que vai ser semana que vem. E aí eu vou fazendo aleatoriamente 3 a 4 questões que valem as 60% da nota, e aí vocês vão explicando a respeito dos tópicos. Tudo aquilo que de atividade... Agora falando sobre o primeiro encontro do módulo 6. Todas as atividades estão dispostas, publicadas lá no Moodle. Os vídeos estão todos publicados, façam anotações. Tem uma série de questões, as aulas são muito baseadas, as questões de múltipla escolha são muito baseadas nesse item. Eu fiz um fórum, um link em que vocês vão ter que colocar qual a disciplina que vocês, durante a formação, hoje na aula Características do Agrônomo e Formação, né, profissional, a gente vai falar sobre escolas de agronomia, sobre alguns termos, algumas coisas. E aí, durante a formação, todas as disciplinas que vocês fazem são as mesmas disciplinas que todas as pessoas que fazem agronomia no Brasil inteiro fazem, né? Porque isso está de acordo com as regras, a regulamentação, né? Do engenheiro agrônomo. E aí, uma das questões que vocês, como no ambiente profissional, têm é sobre qual área seguir. Qual área que às vezes vocês veem a questão, será essa é a área que eu mais gosto, a área que eu mais tive oportunidade, a área que é mais lucrativa, a área em que eu fiz estágio e que me deu espaço de trabalho. Então, são questões que vão estar permeando e que, para cada um, o processo de escolha é extremamente variável e aleatório, e que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Não tem uma regra específica a respeito disso. E aí eu fiz um fórum, na verdade é esse link em que vocês vão colocar 3 disciplinas. Eu gostei de entomologia, eu gostei de irrigação, eu gostei de cálculo, eu gostei, e aí isso é a atividade do fórum que está contida no encontro 1. E hoje a gente inicia a atividade do encontro 2, que é essas características que representam a agrônomo. Então, eu não vou falar sobre isso, mas se a gente fala sobre agrônomo, a gente não pode deixar de falar sobre o surgimento do Instituto Baiano de Agricultura, sobre a primeira escola que foi no Recôncavo Baiano, né, a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que foi criada de agronomia, depois a Faculdade de Agronomia da Universidade Federal de Lavras. Até esse momento,
tanto a profissão quanto o ensino não eram regulamentados em 1877, 1883. A gente já falou sobre isso, estou dando uma pincelada. Depois, surgiu o primeiro instituto de pesquisa, que foi o IAC, Instituto Agronômico de Campinas, em 1887, e a terceira escola de agronomia, em 1901, a Escola Agrícola Prática Luiz de Queiroz, atual Exalc, que a gente conhece. E em 1910, aí, a partir daí, então, depois que surgiram essas três universidades no Brasil, uma no Recôncavo Baiano, inicialmente no Recôncavo Baiano, segunda em Pelotas, Rio Grande do Sul, e a terceira em São Paulo, né, na Exalc, aí sim foi regulamentada toda essa estrutura que a gente tem dos cursos de agronomia, foi regulamentada em 1910. E é claro que, quando a gente fala de regulamentação de normas, essas normas, à medida que você vai implementar essas regras, elas vão sofrendo mudanças com a prática, né? Com a prática, as coisas, elas funcionam, as regras, elas começam a serem lapidadas para poderem atingir o objetivo principal, que é padronizar esses cursos pelo Brasil inteiro, entre universidades públicas e privadas. Então, nesse caso, eram 3 universidades públicas. Então, e ainda falando sobre regulamentação, se em 1910 foi regulamentado o curso de agronomia, em 1933 foi regulamentado o exercício da profissão do agrônomo. E aí vocês poderiam perguntar, mas por que foi regulamentado depois? Porque é uma questão de lógica, né? Primeiro você precisa... e assim, até hoje, as criações de escolas nos cursos, eles seguem esse patamar. Então, o curso é válido depois de originar a primeira turma de formandos. Então, começaram a formarem os primeiros grupos, né, de formados de engenheiros agrônomos, e a partir daí o governo federal institucionalizou, regulamentou o exercício da profissão. Foi no governo Figueiredo, não, Getúlio Vargas, desculpa. Getúlio Vargas, que regulamentou em 12 de outubro, e por isso o Dia do Agrônomo. Então, existem muitas datas meio confusas que estão ligadas à parte de ciências agrárias. Tem o Dia do Agricultor, o Dia do Agrônomo, ontem eu vi alguma coisa sobre o Dia do Fazendeiro. E aí, isso é o limite de uma série de ações. Mas eu gostaria de salientar 2 pontos importantes, 2 datas importantes. Então, a data mais importante é essa data, 12 de outubro, que é dia do profissional, que tem a ver com vocês, e o dia do agricultor, né? Que também teria uma relação com a profissão que vocês trabalham. E, para finalizar essa história, estou dando uma pincelada porque a gente já estudou, e aí eu discrimino mais. Estou falando alguns pontos aqui que eu estou falando de uma maneira analógica, eu falei de uma maneira mais profunda no encontro 1. A criação da Embrapa, em 1970, seria a segunda instituição de pesquisa, só que, num momento, era uma instituição regional, que era o IAC, né? Aqui, em 1887, foi uma das primeiras, né? E depois a criação da Embrapa, em 1973. Então, isso representa, né, um pouco da história, né, desse processo de criação dos cursos de agronomia. Tá? Se no momento o IAC era uma instituição regional, a Embrapa passou a ser uma instituição federal, né, por relação. Isso tem muita conexão com o Ministério da Agricultura, que foi criado em 1909. Então, 70 anos, basicamente 60 anos, 60 e tantos anos após a criação do Ministério da Agricultura, foi criado a Embrapa. Os símbolos é importante aqui a evolução de 1946 a 1963, até em 1969 foi criado esse símbolo, que é importante que vocês entendam que são 6 letras A, que representam, né, A de associação, A de agrônomo, A de agronomia, A de agricultura, A de agropecuária e A de agroindústria, e isso foi criado pela Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil, a FEAB. A FEAB, ela é pouco atuante aqui em Urutaí, né?
mas em outras universidades, na universidade que eu estudei, existiam salas, existia toda uma estrutura bastante grande e que tem uma conexão política com uma vertente de esquerda, né? Ou com entidades, a própria agroecologia, enfim. Elas têm muitas conexões políticas e que em muitas situações seriam um representante à parte do que seria um grupo que seriam os representantes dos alunos, que a gente chama de... Deixa eu pensar, eu esqueci agora o nome. Alguém lembra? Que aqui na escola quase não tem, ou não tem, né? Tão pouco que a gente nem lembra. Em outras universidades aí tem o CREA Jovem, né, também, que até em séries tem também criado. Acadêmico, não sei o que é acadêmico. Como é que a gente chama? Centro acadêmico, isso. E, então, por exemplo, na instituição que eu estudei tinha o centro acadêmico, em que alguns, era de 2 em 2 anos, era mais ou menos isso, e eles criavam a história dos eventos, o que hoje, aqui na escola, está muito direcionado a Sebrae, não sei o que, jovem, como é que é? FAEG Jovem. A atividade que a FAEG Jovem faz de fomentar essa questão de capacitação era por decorrência dos centros acadêmicos, o que estrategicamente, e que eram fundamentalmente e politicamente bastante fortes, né, e firmes. Então, eles têm a questão da defesa muito forte do centro acadêmico, dos interesses dos alunos. Então, os alunos não eram muito politicamente desassistidos, né? Então, aqui ficou meio que pulverizada. Você tem essas FAEGs que a gente tem em Ipameri, que também tem uma relação com o nosso curso, né? Porque pessoas nosso curso fazem capacitações nessas instituições. FAEG Jovem, Urutaí, FAEG Jovem Ipameri, FAEG Jovem Pires do Rio e a própria empresa Júnior. Isso era tudo atribuição do centro acadêmico, mas as questões de interesse, o reivindicar de melhores condições de ensino, existia um porta-voz muito forte, que seriam os centros acadêmicos. E quando você não tinha um centro acadêmico que não era por representantes da FEAB, que seria essa Federação de Estudantes de Agronomia, que seria localizada dentro da instituição, existiam 2 instituições, que era o Centro Acadêmico e a FEAB. E essa FEAB tem essas características também de representar minorias, né? Que é uma questão. E que foi ela quem criou esse símbolo que a gente utiliza hoje em todos os flyers, em camisetas, foi um mérito ligado a esse grupo. E o que é o tema da aula de hoje, né, sobre a atuação do agrônomo, a gente já falou um pouquinho sobre isso, dividido em 7, é claro que ela tem a ver com as 2 vertentes principais do curso, que envolvem, né, a agropecuária, a agronomia e a pecuária. E isso envolve a agricultura e a pecuária, que envolve a produção animal, a produção vegetal. Mas isso existe o que faz o curso de agronomia ser um curso de engenharia agronômica, daqui a pouco a gente vai discutir sobre essa pauta, é o fato da gente ter essas inúmeras áreas de atuação e cursos e disciplinas aos quais elas são representadas, desde o primeiro semestre do curso até o último semestre. Então, tanto é que vocês vão verificar na última aula, eu falei para vocês ontem, no vídeo que eu gravei, o piso salarial ele é baseado no número de horas que você estuda. Se você estudou menos de 4 anos ou mais de 4 anos, isso vai ter um reflexo no piso salarial, no número de salários mínimos que você vai receber. Então, o que tem a ver com o grau de capacitação a mais que você teve. E isso vai ter um reflexo com o mestrado, isso vai ter um reflexo com o doutorado. No que diz respeito, é claro que existe uma norma para regulamentar, para dizer o quanto o seu empregador deve pagar para vocês, do quanto vocês devem receber,
e o quanto que ele está disposto a pagar, que na verdade é isso que acontece. Às vezes, quando você tem uma empresa que trabalha de uma maneira alinhada com questões legislativas, né? Então, isso, no que diz respeito a respeitar, né, é uma empresa formada por agrônomos que respeita as questões de valorização da sua profissão, né, porque isso diz respeito a um processo em que você investiu 5 anos para estudar e você merece receber essas cotas que representam a quantidade de salário que você recebe, que deve receber para promover o desenvolvimento das várias atividades dentro da empresa. E quando você tem, talvez, pessoas que não pertençam a essa, ou que não tenham como formação um curso, né, de engenharia agronômica, isso fica um pouco mais complicado, né? Mas, de acordo com a experiência, de acordo com o valor agregado do serviço que você está prestando, ontem a gente falou um pouquinho sobre isso, do reivindicar do seu direito, ou internamente, ou ir em busca de uma colocação durante a sua carreira, a qual você consiga estar recebendo um salário justo pela qualidade do serviço que você está prestando naquele local, né? Então, às vezes a gente, de uma maneira bem genérica, nas pessoas, os incomodados que se mudem, né? Então, se naquele local você está sentindo que não está encontrando uma valorização do seu serviço para ampliação da quantidade de dinheiro, né, que está sendo pago, remunerado pela troca, né, pela troca do seu trabalho, você vai em busca de um emprego ou de um local em que você esteja trabalhando e que a remuneração esteja de acordo com a sua expectativa. Assim, cada uma dessas pautas de atuação, aqui dessas 7, elas têm conexões com várias das disciplinas. O que eu gostaria de falar só, a gente já falou sobre essas áreas de atuação do engenheiro agrônomo, eu gostaria de falar para vocês, que isso tem a ver com o fórum, né, que eu coloquei no Mentiminter, para que vocês coloquem 3 palavras, 3 disciplinas que vocês mais gostam, né, mais gostaram. Vocês vão reparar que, às vezes, as disciplinas que vocês mais gostam não são as oportunidades de emprego que aparecerão para vocês. É claro que, se você mais gosta, isso tem uma tendência a vocês ser a atividade que você provavelmente vai expressar um talento maior do que para outros. Eu acho que hoje, para mim, eu expresso um talento maior dando aula sobre patologia. É claro que quando porque eu estudei mais, porque eu calejei mais, porque eu trabalhei mais, repeti. Estudei muito o mesmo tópico, e isso me deu uma característica de ser um especialista num determinado tópico. Mas isso, hoje, eu percebo que a questão da maturidade e estudar algo que seja completamente diferente da minha área, hoje eu vejo de uma maneira muito mais simples e fácil, por uma questão de muitas coisas, muitos processos de aprendizado, eu incorporei e apliquei esses processos de aprendizado com ensino, ou com pesquisa, ou com extensão, que são conexões das atividades profissionais dentro da área. Tá? Então, vocês podem estar trabalhando com recursos naturais e manejo ambiental, com produção vegetal, com produção animal, agricultura versus pecuária, falei para vocês, né? Produção, né? As várias vertentes aliadas a esses grupos, biotecnologia, processamento de produtos agropecuários, engenharia de biosistemas, a própria administração, economia e sociologia rural, seriam as atividades que a gente também já estudou, os tópicos principais que vocês poderão serem direcionados de acordo com inúmeros aspectos que não são tão racionais e tão objetivos, né? Eu gostaria de trabalhar com biologia molecular, mas às vezes você não teve tanta oportunidade durante o período da faculdade. Então, às vezes, o direcionamento de áreas de atuação tem muito a ver com a cara que a escola oferece. O perfil profissional de vocês vão ter muito a ver com a cara de nós, né? Nós, professores, somos influenciadores de
cada qual com as suas características peculiares e particulares, aos quais vocês vão se direcionando para alguns caminhos de atuação. Então, é uma responsabilidade muito grande que isso vai acontecer, está acontecendo de nós, da equipe institucional, e para com vocês, estudantes, e vai acontecer de vocês nas suas instituições, o quanto vocês influenciam as pessoas. Quando a gente falou sobre ética da mentira, a gente falou sobre verdade, sobre essa questão do equilíbrio. Isso tem a ver com esse jogo que a gente tem, desse diálogo, para que a gente consiga exercer as inúmeras tarefas, né, e envolver barreiras individuais, né, internas, e as próprias barreiras externas do ambiente de trabalho. Então, ultrapassar essas barreiras são desafios que vocês vão encontrar. E que isso é importante, e que isso vai, às vezes, em alguns momentos, né, às vezes, determinar os caminhos que vão percorrer esse percurso profissional, em que os processos de escolhas, né, em algumas circunstâncias têm a ver com personalidade, né, de algumas pessoas. Às vezes, algumas escolhas as pessoas esperam, né, ficam de braços cruzados sobre os seus desejos, sobre os seus sonhos, sobre o que eles querem para si. E às vezes, mesmo que aquilo esteja, no ambiente de trabalho não seja tão adequado, não seja muito de acordo com as suas expectativas de vida, as pessoas passam uma vida inteira trabalhando, né, trocando o seu tempo por um trabalho ao qual você não tem muita inspiração e expiração, né? Então, na verdade, que te tira o fôlego, né? Que você tenha muita paixão. Isso não, pelo menos para mim, eu posso falar que isso não é uma verdade totalmente absoluta, porque trabalhar com o que eu trabalho, eu gosto muito. É claro que eu tenho as minhas críticas, e isso vai acontecer com vocês, e vocês me conhecem, e eu valorizo muito a questão do diálogo, mas numa comparação, num peso de prós e contras, né? O que faz a gente decidir por um caminho é mais você ter aspectos positivos que vão em decorrência da sua atuação profissional. Então, na verdade, a gente percebe que para algumas pessoas vocês trabalhando, vocês como alunos, vocês são danados, vocês são muito inteligentes. E percebe que às vezes para algumas pessoas eles têm mais contras, até mesmo pela sua conduta, né? Pela sua forma de agir, pela sua falta de tesão, sua falta de paixão naquela atividade ao qual ele está sendo muito bem, para alguns olhos, muito bem remunerados, e que para aquelas pessoas talvez não seja tão bem remunerado. Então é importante tocar nessa questão emotiva, né, essa questão emocional, e em busca de uma oportunidade que vai aparecer de uma maneira aleatória, mas construir, né, uma estrutura firme, sólida, que representa a carreira de vocês. Sobre ter uma certeza de sucesso. O que é essa questão desse sucesso? Às vezes, as expectativas nesse panorama de como estudante é você ter um emprego que remunere e que você possa ir e vir, ser cidadão, pagar o que come, pagar o que veste, né? O mínimo básico para que você seja independente. Na verdade, a vida adulta ela é esse paradigma de ser um indivíduo num país democrático e ser independente, conseguir agir, caminhar seguir a sua vida de uma maneira independente. Quando eu falo dessa independência, eu estou falando de você ter um emprego, ter um trabalho, que esse trabalho remunere tudo aquilo que remunere os seus gostos e as seus desejos, né? Seus desejos e as suas preferências. Então, tudo aquilo que você deseja, isso é a representação máxima dessa independência e é o desvincular das ligações que a gente tem de dependência com a família, né? Muitos de vocês têm dependências familiares ou não, né? Então, isso
quando vocês... as bolsas de estudo, eu vejo muitos alunos, às vezes, quando recebem essas bolsas, ou então conseguem ter uma vida independente do seio familiar. Isso é muito positivo e isso é muito motivador. Eu, pelo menos, fiquei muito feliz quando eu percebia que eu estava seguindo a minha vida de uma maneira independente. Eu acho que é a melhor expressão que a gente tem para representar uma conexão, uma desconexão financeira, pelo menos, porque aí, a partir daí, né, você sempre ouve falar, né, você pode questionar a minha vida a partir do momento, né, que você paga o meu salário, ou então você paga as minhas contas. Você sempre ouve esse jargão, às vezes, como uma forma de piada, mas a partir do momento que você paga o que come, o que veste, segue a sua vida de uma maneira independente, você tem vínculos, o vínculo familiar nunca vai acabar. Isso é uma sensação, assim, sensacional, eu posso dizer para vocês, no início da vida adulta, e que vai acontecer com vocês cedo ou tarde, em que a grande questão negativa desse processo é a falta de paciência que nós, como seres humanos, e por comparar com outras pessoas, esse processo desse ajuste, encaixe dentro do espaço da carreira profissional, para algumas pessoas é muito rápido e para outras pessoas é muito lento e ponto final. Então, comparar não é um caminho. Escutem o que eu estou dizendo, principalmente quando vocês desejam um espaço de trabalho, um espaço que seja numa pós-graduação, uma capacitação, continuar estudando, investir em algo que está dando certo. Se vocês são bons alunos, gostam de estudar e estão identificados com uma determinada área, por que não se especializar, por que não se aprofundarem em algumas desses caminhamentos, né? Em que qual é o caminho certo ou errado para você, né? Então, a paciência é uma outra questão, a falta de paciência é um grande inimigo durante esse processo de construção da sua carreira, porque é meio que você precisa aguçar um espírito de campeão. O que é o espírito de campeão? Enxergar algo para si, que a comparação não permite, né? Quando você compara a sua situação com a de outra, não permite, enxergar para si algo que ninguém vê lá no futuro, através das suas escolhas profissionais, das suas escolhas, né, desse crescimento. Você se formar como um agrônomo, entrar numa empresa e ir em busca da sua colocação, da sua melhor remuneração, do melhor cargo, ou que você esteja trabalhando na área que mais lhe apetece, que você mais deseja. Tá? Então, sobre a área de atuação, eu gostaria de falar, além dessas questões técnicas, que a gente já falou, essa questão mais interpessoal, né? Que foi o que eu disse. A gente já falou sobre isso, né? Sobre o Dia do Agrônomo, que foi criado em 12 de outubro, e as várias áreas técnicas que vocês trabalham, né? Então, o país tem uma extensão continental, e que essa área continental, vocês vão ver que existe uma heterogeneidade nos estados brasileiros, mas que tem a ver com escolas de formação e tem a ver com, normalmente os agrônomos formados eles ficam muito próximos das escolas onde eles estudaram ou do estado onde ele estudou. Existem casos à parte, né, quanto antes a concorrência pela faculdade era muito maior, e em que você tinha um cara que era, ou então cursos muito concorridos em que o cara vinha do Nordeste e vinha estudar na região Sul, Sudeste ou Centro-Oeste, né, por uma questão de oportunidades. Então, voltando, né, existe uma grande extensão de uma fronteira agrícola no Brasil e oportunidades de trabalho para esses engenheiros agrônomos, para prestarem esses serviços na área de construção de geoprocessamento, sensoramento remoto, microbiologia, fitopatologia, gênese de solo, todas essas áreas técnicas. Então, a habilidade de trabalho
pelo fato dela ser muito ampla e todas essas atividades que vocês executam, que têm conexões, mas ao mesmo tempo não têm, que às vezes são independentes, isso caracteriza o que a gente chama da profissão de engenheiro agrônomo, tá? Então, vocês são formados, assim como existe um engenheiro mecânico e um engenheiro civil, vocês no final serão formados, o termo mais considerado mais correto, pelo fato de ter essa habilidade muito ampla, de ser um engenheiro agrônomo. Vocês serão formados, o curso, embora seja bacharel em engenheiro agrônomo, em engenharia agronômica, né, ou agronomia é o nome da ciência, né, vocês são formados, vocês são engenheiros agrônomos por causa dessa característica. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre essa questão de terminologia. Pois ele trabalha com a interação dos reinos animal, vegetal e mineral, e ele tem capacidade de fazer planejamentos, serviços, assessorar sindicatos, fazendas, órgãos de pesquisa governamentais, indústrias, insumos, agricultores e cooperativas, né? Então, são áreas em que vocês podem estar atuando, se conectando, de acordo com essa visão ampla, essa visão de um curso de engenharia. Então, às vezes, para o curso de agronomia, nós temos vários tipos de terminologias, né? Existe uma menor quantidade dos cursos ligados às ciências agrárias. Vamos lá, então. No passado, as pessoas eram formadas, ou então no mundo, né, eram formadas em ciências agrárias. E as ciências agrárias, vocês sabem que ela pulverizou uma série de profissões, que envolve a área de ciências agrárias, o médico veterinário está ligado à área de ciências agrárias. O agrônomo, né, o engenheiro agrônomo, está ligado à área de ciências agrárias, zootecnia e uma série de outras profissões que foram tiradas dessas áreas, né? O curso antigamente era o engenheiro agrônomo, algumas faculdades também tinham essa característica. O curso de engenheiro agrônomo tinha algumas atribuições que hoje estão dentro do curso de medicina veterinária, que envolvem cirurgias de grandes animais e de pequenos animais e coisas do tipo. E uma forma de reduzir a quantidade de atribuições profissionais, né, outras profissões foram criadas. E entre elas, né, eu não coloquei essas, a licenciatura em Ciências Agrícolas. Existem algumas instituições, né, LCA, quer dizer, Licenciatura em Ciências Agrícolas, como a Universidade Federal Rural do Pernambuco, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Eles formam profissionais que, como o próprio... Vocês sabem que hoje, atualmente, não é tão comum, mas os cursos de licenciatura são para formarem licenciados. Licenciados que são indivíduos aptos a ensinarem, porque fazem as disciplinas de didática, que têm as relações técnicas para melhorar a forma de ensino. Muitos de nós, professores que fizemos mestrado e doutorado, nós somos bacharéis, mas o fato de fazer mestrado e doutorado nos dá uma atribuição. Não, nós não somos licenciados, eu não sou um licenciado, eu sou um bacharel vamos imaginar, em agronomia. Na verdade, o meu diploma aparece engenheiro agrônomo, né, da minha instituição, uma questão de nomenclatura, mas que essa questão de ser um licenciado, que a gente vê os cursos ligados aos ensinos médios, né, ensinos fundamentais, de matemática, física, química, biologia. Então, você vê uma dualidade. Você tem que não são totalmente contrastantes, mas são diferentes, que é a história de você ser um licenciado em biologia. Aqui na escola nós temos um licenciado em biologia, mas não tem o curso de bacharel em biologia. O bacharel, ele vai ter muitas conexões no que envolve a pesquisa, e durante a formação, é claro que a quantidade de disciplinas de licenciado, como licenciado, vai influenciar esse estudante a ser um professor. Então, da mesma forma, um licenciado em Ciências Agrárias vai auxiliar a ensinar, a ser um cara que ajude a ensinar sobre ciências agrícolas, né? E tem muito poucas escolas. Eu conheço um colega meu que fez um curso de licenciatura, ele é de Santa Catarina,
eu não sei se foi não sei, não consegui achar o nome da instituição que ele fez, mas que ele foi tentar fazer, sempre fazia, ele fez mestrado e doutorado em fitopatologia, e ele tentava várias vezes fazer os concursos e não conseguia passar nos concursos. Ou então não tinha um diploma de licenciado aceito, porque o concurso ele sempre colocava bacharel em agronomia, ou engenheiro agrônomo, ou agrônomo. Então, o licenciado não era visto em alguns editais de concurso como agrônomo. E aí ele fez algumas disciplinas, acho que ele ficou uns 3 anos, fez até o UNB, e passou a ter essa dupla formação, né? E passou a ser licenciado e agrônomo, né? Então, esse licenciado, ele tem práticas educativas na construção de conhecimentos para a convivência sustentável dos seres humanos com a natureza, né? Ensinar sobre essa questão dessa exploração de agricultura e pecuária nos diferentes cursos. E aí esse cara, esse licenciado, né, já que o tópico é a diferença, né, diferença entre os processos de formação que envolvem a liberação de profissionais ligados à área de ciências agrícolas, ciências agrárias, né? Então, esse licenciado ele pode trabalhar na área de capacitação, diz respeito a preparar equipes profissionais para atuar em cooperativas, associações rurais, o próprio Senar, né? O Lincoln, né? Ex-aluno nosso, ele trabalha com esse processo de capacitação, mas ele é um bacharel, nada impede, né? Pode trabalhar com consultoria, você sabe que no passado, a consultoria ela foi uma vertente oriunda de um processo que aconteceu. Você sabe que no passado você tinha as empresas, existem empresas regionais e municipais de extensão rural, a Emater é uma dessas, e outras categorias de empresas que executam essa extensão rural, em que elas foram, à medida que o passar do tempo, meio que pulverizadas. E que passou a existir uma série de iniciativas privadas, empresas em que, talvez até fomentadas dentro das instituições de ensino, como empresas júnior, em que começavam a capacitar a comunidade ao seu redor. E quando eles eram profissionais, começaram a agregar, formar grupos de pessoas em que começaram a abocanhar uma área em hectares, hoje a gente percebe muito uma área em hectares, para prestarem essas consultorias agronômicas na área de agricultura, na área de pecuária. Então, um licenciado, tanto quanto um bacharel, mas ele pode estar trabalhando com assistência a ONGs, funcionários, fazendas, confederações e secretarias de agricultura. Então, essa consultoria nada mais é como um novo modelo de extensão rural, de levar, né, uma questão que envolve às vezes você compra algo e você precisa, como funciona, um carro, né? Você compra, às vezes você leva para o mecânico, você compra a peça e ainda paga a mão de obra. Então é algo mais ou menos muito parecido. Você vê esses modelos de consultoria privada em que eles agregam uma série de produtores, compram os insumos agrícolas que estão fertilizantes, pesticidas, inseticidas, e esses insumos, e a maneira como utilizar esses insumos envolve a questão que no passado era feita pela extensão e que hoje são envolvidos por essas consultorias, né, que envolvem, estariam mais cientes das técnicas empregadas de agricultura, tá? A docência, que estaria mais ligada à questão do curso, lecionar em escolas técnicas de ensino médio, institutos federais, Instituto Federal Goiano, né? Dar aulas no ensino superior, há necessidade de fazer pós-graduação, né? É um ponto. Então, no mínimo, é claro que às vezes nos institutos existe uma cláusula, acho que sobre
o surgimento dos institutos federais, em que você não pode cobrar o fato do indivíduo ter mestrado ou doutorado. Então, você vê alguns professores dentro dos institutos e dando aula nos ensinos médios e técnicos como tendo somente um curso superior por causa disso. Agora, especificamente dos concursos públicos para professores dos institutos federais, não pode cobrar por uma questão legal que eles tenham mestrado e doutorado. Mas dentro de universidades públicas, hoje, por exemplo, você não consegue ser um professor. No caso dos institutos federais, o que acontece é a concorrência. Existe uma pontuação muito elevada se você tem mestrado e doutorado, e aí você pode até fazer uma prova muito boa, uma prova didática, uma prova escrita muito boa, mas daí quando chega a prova de títulos, você acaba perdendo uma questão de uma elevada valorização da capacitação do mestrado e do doutorado. Nas universidades públicas, você já vê isso prescrito no edital, né? Você tem que ter o doutorado naquela área, né? Não existe nenhuma exigência sobre pós-doutorado, mas ter doutorado, ninguém hoje entra por uma questão do quê? Que é 4 anos ou 6 anos que a instituição vai perder do profissional que vai ter que estar pagando, né? Um funcionário que vai estar pagando para a licença que vai existir. Por exemplo, eu sou de uma época, década de 90, quando eu fazia faculdade, eu tinha professores que tinham só mestrado, tinha professores que saíam para fazerem os seus doutorados e que pediam licença e ficavam fora e que a instituição pagava para ficar fora. Então, hoje, eles já exigem um cara formado. Até mesmo existia isso, por quê? Porque não tinha muito profissional, não tinha um especialista de solo, um especialista de fitopatologia, não existia tanto especialista dessas várias áreas de atuação do curso de agronomia, então não exigiam, e então o edital era mais brando no que diz respeito às exigências. Então, hoje, tem muita gente no mercado, muito doutor que está desempregado. E aí, um vínculo, né, uma conexão desses doutores é trabalhar em projetos de pesquisa em centros federais de pesquisa, ou trabalharem como pós-doc, a gente chama, né, pós-doutorado, que são vinculados a esses projetos, e esses projetos pagam os seus salários, que geralmente estão por volta de 4 mil a 5 mil reais, para desenvolverem esses projetos de pesquisa e serem os chamados pós-doc. E aí, no momento que eles conseguirem uma colocação, eles ficam tentando concurso e entram, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu acho que eu fiz 1 ano e meio, 2 anos de pós-doc, aí eu passei no concurso. E aí eu larguei o meu pós-doc e eles substituíram o bolsista por outra pessoa. Ainda falando sobre licenciatura em ciências agrárias, pode trabalhar com gestão, administrar estabelecimentos rurais, visando essa melhoria. Ou seja, se vocês repararem, o curso de licenciatura, embora ele esteja muito ligado com a questão do ensino, vocês também podem ter uma amplitude um pouco mais ampla. E você ser licenciado não impede que você possa fazer, se dentro do curso de licenciatura em ciências agrícolas, você queira fazer algo que tem muita conexão com um curso de bacharel, que é um mestrado, um doutorado em uma área específica, você pode fazer também. Tanto é que os licenciados em biologia, né, tenho vários alunos que são licenciados em biologia aqui em Itaí e que fizeram mestrado e fizeram doutorado. Então, isso não impede que você faça uma pós-graduação, tá? Existe um outro curso que eu achei bastante interessante que tem a ver com tópico, né, que isso aqui é curso de licenciatura em Ciências Agrícolas. O Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, ele tem um curso de 4 anos de licenciatura em Educação no Campo. Olha, 4 anos, e isso vai ter um reflexo na história do salário, né, do piso salarial, que vai ser menor. Tá? Então, licenciatura em ensinar. E aí, agora vamos falar sobre essa polêmica que nós temos. Como eu devo me chamar? Como eu devo chamar após formado? Eu sou um engenheiro agrônomo, ou sou um bacharel em agronomia, ou eu sou um agrônomo? Né? Então, a agronomia é o nome que a gente dá, né? O engenheiro agrônomo versus agronomia. Então,
é formado em cursos de engenharia agronômica e não de agronomia, né? Sendo que a agronomia é uma ciência que congrega diversas áreas, por isso que a gente chama de um curso de engenharia, sendo uma delas o curso de engenharia agronômica. Mas existem outras áreas, como é o caso da engenharia de pesca, engenharia agrícola, engenharia florestal, e que tem os cursos ligados a essas áreas. A grande questão é que você vê o Ministério da Agricultura, né, que tem uma grande influência com a nossa profissão, que eles chamam o curso, que chamam os profissionais como agrônomos, e que isso e que tem essa conexão com uma forma de você, e que algumas faculdades também chamam isso como, chamam o profissional como sendo agrônomo. Né? A agronomia é um termo que deve ser utilizado com um significado de uma ciência, né? É uma ciência de estudo, né, das ciências rurais, ciências agrícolas. Então, de certo modo, não existem agrônomos, e sim engenheiros agrônomos, né, nesses cursos que trabalham com essas várias áreas conectadas, essas várias disciplinas que têm uma relação muito próxima ou relações completamente diferentes durante o curso, no caso de vocês que são chamados de bacharéis em agronomia. Então, a agronomia é um sinônimo de um curso de ciências agrárias. Lembra que eu falei no início, no passado, o curso de ciências agrárias ele tinha muitas atribuições, e aí os profissionais foram compartimentalizados, separados em algumas áreas de atuação e criados cursos específicos, como o próprio curso aqui de engenharia florestal, engenharia agrícola, engenharia de pesca, medicina veterinária, zootecnia, né, todos ligados ao curso de ciências agrárias. Então, dessa forma, o correto seria se referir a um curso de engenharia agronômica, que nada mais é do que uma das vertentes desse universo maior que é a agronomia. Né? Então, as ciências agrárias ou agronomia são sinônimos, e inclusos nela vocês têm o curso de engenharia agronômica, o qual você será um engenheiro agrônomo, que seria o termo mais correto, né, para esse bacharel em agronomia, para esse indivíduo que estudou o curso de agronomia. Tá? Aí o indivíduo que é licenciado em ciências agrárias, ele precisa ser chamado com esse termo, né? E aí o indivíduo que fez um curso que estudou todas essas áreas, né, não diretamente ligadas às questões de ensino, que é a grande maioria dos cursos de agronomia, que tem essa interação prática, né, é um curso de engenharia agronômica. Ainda falando sobre isso, né, sobre formação, né, do engenheiro agrônomo, em 1933, quando a profissão foi regulamentada, era comum referir-se ao profissional da carreira como engenheiro agrônomo ou agrônomo. Né? Em 1946 ficou oficializado, não existe uma oficialização da carreira do profissional de agronomia, em que o título é concedido, é um título concedido a diplomados, e esse título é chamado de engenheiros agrônomos. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre a questão do CONFEA, e no momento que você não segue as medidas, no momento em que você não segue os códigos de ética, ou então que você não atua de acordo com as premissas para honrar o título, né, de engenheiros agrônomos, a entidade, o CREA, o CONFEA, tem o direito de cassar esse título e você perder o direito de poder atuar como engenheiro agrônomo, assim como acontece para outras áreas. Se um médico ele não atua de uma maneira correta, ele é cassado, né? Tem o seu registro cassado, tem o seu título cassado, e ele não pode estar trabalhando. Esse dentista, esse engenheiro, se esse prédio cai, ele tem o seu título cassado. É isso que a gente está falando a respeito dessa oficialização que ocorreu em 1946 do diplomado nesse título de engenheiro agrônomo. Você pode ser quem tem
essa atribuição de fiscalização é o CREA, é o CONFEA, né? O CREA que está ligado ao CONFEA. O Ministério da Educação, ele reconhece duas nomenclaturas, e daí você tem essas dúvidas, né? Por isso que existe esse jargão, que é de chamar de engenheiro agrônomo e agrônomo. Se você for olhar isso em diferentes instituições brasileiras. Então, é um pouco do porquê que existem esses dois nomes, e volto a dizer que o termo mais correto seria engenheiro agrônomo. Para um estudante, ele deve ficar claro que não existe diferença entre as grades curriculares dos cursos de engenharia agronômica e agronomia. Tá? Então, é importante que vocês entendam que às vezes vocês têm essas dúvidas, ou então acham que eu falar que sou um agrônomo ou que eu faço agronomia implica em ser um curso menor ou maior. A questão do curso menor ou maior é uma questão institucional. Às vezes, uma instituição que tem mais tempo de estrada vai ter um curso com uma série de particularidades que foram adicionadas, que foram corrigidas com o passar do tempo. Imagine você comparar instituições novas, em que um curso ele tem 10 anos, instituições como a Exalc, que estão lá desde 1909, que já tem um centenário, né, de atuação, e que todas as questões negativas, ou então as questões que tornavam o curso não tão bom, foram corrigidas pelo grupo, pela equipe que representa aquele curso. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante a ser considerado, porque isso vai dar uma expertise para o curso, vai dar uma experiência maior. E isso vai fazer com que o curso seja também melhor. Mas a nomenclatura, isso não tem nenhuma relação, que é uma questão que eu gostaria de chamar. Se no diploma aparece bacharel em agronomia, isso é importante que vocês entendam que isso não é um ponto importante sobre como você, diplomado, pode se referir ao título que você recebe do seu diploma. Assim como eu vou receber, se eu fizer durante 2 anos defender uma tese de mestrado, eu vou ter um título de mestre. Em solos, eu vou ter mestre em entomologia, eu vou ter mestre em agronomia, né? Já faz na UFG. Embora você trabalhe com nematologia, lá você vai receber o título de mestre ou doutor em agronomia, ou doutor em produção vegetal, em muitos programas ligados ao curso de agronomia, né? Em que você tem uma área de concentração que é solos, que é fitopatologia, que é toxicologia, entendeu? Um sub-ramo, o qual você se torna especialista, o qual é a temática da sua especialização. Tá? Então, na prática, os dois cursos eles se resumem à mesma carreira, né? Mas correto, volto a dizer, um curso seria engenheiro agrônomo. O ideal é adotar apenas a expressão engenharia agronômica. Os engenheiros agrônomos são formados em curso de engenharia agronômica e não de agronomia. Lembrando que a agronomia tem lá uma série de outros. Agronomia igual, né? Sinônimo de ciências agrárias. E no passado, ciências agrárias tinha engenharia de pesca, engenharia florestal, todas essas áreas, né? A própria veterinária está dentro do curso, dentro da área de agronomia ou ciências agrárias. É por isso que envolve essa questão da terminologia do curso. E agronomia é um termo que deve ser utilizado com significado de ciência, então não existem agrônomos, e sim engenheiros agrônomos. Estou sendo repetitivo com relação a esse tópico. Me perdoe. Então, olhem para esse mapa, né? E aqui foi um dado que eu peguei do CONFEA sobre a quantidade de engenheiros agrônomos. Você sabe que quando você se forma, o primeiro caminhamento, né? Eu vejo vocês colocando a respeito, quando que eu vou ter o meu CREA, etc, né? Que isso é uma satisfação pessoal de você ter um registro numa entidade de classe e o sentimento de pertencimento. Então, quando vocês veem essas bolas, né? Essas bolas maiores, bolas menores, significa o número de agrônomos que vocês vão ter. Se você tem, né, aqui a Bahia, que é onde surgiu o primeiro curso,
você tem o Rio Grande do Sul, o segundo curso, você tem o estado de São Paulo, o terceiro curso, né, a Exalc. Então, elas foram difusoras e, de certa forma, sei lá, antigamente não existia internet, né? Então, a questão dos livros, a questão do conhecimento, tudo isso era importante para ajudar a formação desses cursos superiores. E que isso provavelmente influenciou o surgimento de escolas estaduais que fornecem cursos de agronomia, escolas particulares que fornecem as PUCs, né? PUCs é Pontifícia Universidade Católica, que também existe no Brasil inteiro, em que vocês têm esses diferentes cursos e outras vertentes particulares que hoje quase que se tornou uma grande uma coqueluche sobre a liberação desses cursos nessas universidades particulares e até mesmo muitas iniciativas governamentais para que surgissem muitas escolas de agronomia no Brasil, até mesmo por causa de muitas questões agrícolas, né, de ser um país agrícola e que isso iria desenvolver. E aí, nessas primeiras escolas iniciais, veja a quantidade, lembrando dessa ideia sobre a história da diáspora. Eu, por exemplo, sou um caso à parte. Eu sou aqui do Sul, né, sou do Paraná, fiz faculdade no Paraná e vim para o Distrito Federal, fiz mestrado e doutorado e estou agora no estado de Goiás. Esse foi o meu caminho, né, da minha atividade profissional, que fugiu um pouco, né, ficar aqui dentro da área de atuação, dentro da onde eu me formei. Mas a tendência que existe é que cada profissional nesses estados, eles permaneçam nesses estados. Isso é uma forma, uma estratégia, é uma política pública que ocorreu muitos tempos atrás para trazer desenvolvimento, conhecimento estou falando aqui do curso de agronomia e todas as outras áreas também isso serve. Reparem nesse mapa, olha que interessante, tem algumas bolinhas pequenas, se é bola pequena, isso significa que tem poucos agrônomos registrados no CREA, CONFEA, nesses locais, né, porque também pode existir agrônomos que não são registrados, porque na sua atuação profissional não houve esse registro, mas é claro que se você for conversar com qualquer pessoa do CREA, CONFEA, se é agrônomo, tem que estar registrado na entidade de classe. Né? Esse é um ponto essencial. Então, aonde você tem maior concentração de agrônomo envolve essa região sudeste, envolve essa região sul do Brasil. E aí os números aqui que vocês vão encontrar, esse número 3 que está aqui do lado, seria o número de instituições que vocês vão encontrar nessa, número 18 e aqui, número 18. Então, eu coloquei de propósito 18 instituições que existem, instituições públicas e privadas, no estado, então eu considero isso um número bastante expressivo, mas aqui eu tenho 16, 24, 30, 44 escolas de agronomia no estado de São Paulo, 42 escolas. Então, se você tem mais escolas, você vai existir mais profissionais. Então, na verdade, aqui em todo o Brasil, né, existe 179 mil profissionais ativos na área de ciências agrárias, né, ciências agrárias ou agronomia, a gente está falando de área, e aí lembrando que agronomia, ciências agrárias são áreas que englobam inúmeras profissões, como engenharia de pesca, engenharia florestal, medicina veterinária e os próprios cursos de agronomia nas suas várias categorias. E aí nós temos 89.810 são engenheiros agrônomos, desses 179 mil, e aí em todo o Brasil nós temos 288 cursos distribuídos, né? Então, quando fala de pesquisa, né, editais de pesquisa também vocês vão encontrar algumas iniciativas que envolvem uma valorização de fomentar a pesquisa nessas regiões também que tem poucas escolas, para trazer mais desenvolvimento e crescimento, progresso nessas regiões. O crescimento do desenvolvimento do país, ele veio nessa direção da região sul para a região norte. Então, nós temos, vamos imaginar assim, eu coloquei aqui mais ou menos, vamos imaginar as escolas, existem 18 escolas
de agronomia no estado de Goiás, certo? E, geralmente, cada escola vamos considerar 40 profissionais. Vamos imaginar assim, 40 entram, mas não são 40 que saem. Então, isso varia muito. Mas eu estou desconsiderando isso. Eu estou vendo que durante o ano, vocês têm 2 semestres, né? Às vezes algumas instituições são 2 turmas, 40 pessoas, 40 profissionais saem, ou seja, 720 profissionais ficam aqui somente no estado de Goiás. O estado de Goiás ele tem 340, né, pensando na questão de área geográfica, 340.086 quilômetros quadrados. E aí você vai ter, por quilômetro quadrado por ano, a liberação de 0,02 profissionais, ou 2 vezes 10 a terceira, profissionais que são liberados por ano de concorrência, né? Então, imagine a concorrência nessas outras áreas. Você sabe que hoje se fala muito a questão do Mato Grosso, né? A questão do Pará, o Amapá. Então, nessas áreas onde você tem menor quantidade de concorrência, seriam opções, ou até mesmo em países vizinhos, seriam opções de trabalho, né? Para esse agrônomo estar atuando, né? Porque são locais onde as pessoas desejam estar trabalhando em locais onde estruturalmente as questões de cidadania, né, saneamento básico, educação, saúde, educação para os filhos, né, qualidade de vida, né, os melhores índices de qualidade de vida estão naqueles onde tiveram políticas públicas que envolveram a questão de educação, de ensino e pesquisa e que trouxeram progresso para algumas regiões. E que isso vai ter uma consequência em salários, em crescimento, em perspectivas de vida, em qualidade de vida também, tá? Então, mas para quem está, eu sempre pensei nisso, né? Eu estou no estado de Goiás porque eu nunca tive desapego. Se eu tivesse oportunidade no Amapá, em Roraima, no Mato Grosso, em qualquer lugar que tivesse oportunidade de trabalho, como eu falei para vocês no início, é aleatório esse processo. Ocorreram oportunidades e a gente vai se encaixando e abocanhando, vai caminhando conforme as portas vão, num espaço temporal, vão se abrindo, a gente vai encaixando nesses trabalhos. Ainda falando sobre esse profissional, né, de ensino de ciências agrárias, ao ensino médio técnico, então isso vai acontecer muito, existem cursos técnicos em agropecuária, muitos de vocês são técnicos em agropecuária, técnicos em alimentos, técnicos em irrigação e drenagem, né? Existe o curso de tecnólogo, que é para curso superior, e o curso técnico para curso de 3 anos, né, de ensino concomitante com o ensino médio. Isso a gente está encaixado e que muitos de vocês entendem muito bem desse aspecto. Aí nós temos o curso superior, que hoje tem essa conexão, curso superior em institutos federais, os concursos, o indivíduo pode ter graduação, mas em instituições públicas isso já foi completamente abolido, né? Em universidades públicas, universidades federais, e é claro que existem universidades estaduais e federais. Então, dependendo do salário que é ofertado pela instituição estadual, né, que a gente vai ver que tem uma redução um pouquinho menor, que isso depende muito da questão do governo do estado e o repasse de verba para aquele profissional. Então, em alguns locais, os salários são menores para universidades estaduais. Então, a universidade estadual ela vai ter um salário um pouco reduzido. E às vezes as pessoas não têm tanto apreço. Então, aí os editais, eles podem serem retificados e ampliarem, né, reduzirem as exigências, né? É claro que a grande questão de um edital de um concurso público para professor ou pesquisador, né, de instituições de pesquisa também estaduais e federais, essa questão do indivíduo ter que sair, pedir licença para fazer o seu mestrado, o doutorado nos diferentes ambientes, tá? E esses cursos superiores, hoje, né, é uma tendência que todo mundo tenha no mínimo mestrado e doutorado.
Então, não existe exigência em nenhuma instituição, nem no Brasil, nem fora do Brasil, para ter pós-doutorado, tá? Para dar aula no ensino superior. E aí, no ensino superior, ele tem como vertente uma relação de interdisciplinariedade entre ensino, entre características de ensino e características de pesquisa e extensão. Vocês reparam que, dentre os professores que vocês têm, dentro do ensino superior, alguns têm muitas tendências a serem mais pesquisadores, né? Trabalhar com pesquisa, mais tendência a trabalhar com ensino, né? São ótimos professores, e trabalharem com extensão, tá? Então, para que eu possa ser um pesquisador numa instituição de pesquisa regional, estadual, federal, ou ser um professor de ensino superior numa instituição particular, numa instituição estadual, numa instituição pública, essa pós-graduação, mestrado e doutorado, eles são importantes. Lembrando que o mestrado ele tem 2 anos e o doutorado ele tem 4 anos. Existem categorias abaixo de mestrados, que são as especializações, são as próprias chamadas pós-graduações, que são chamadas, que nada mais são que algumas disciplinas dentro de uma área, disciplinas que são regulamentadas dentro do MEC, tá? É importante isso, não façam pós-graduações aleatórias que têm, na verdade, uma característica de curso, mas que não está vinculado ao MEC. Para ser uma pós-graduação, tem que ter uma vinculação com o MEC, Ministério da Educação, e que vai lhe atribuir a história, né, de você ser um profissional e que você pode ter um piso salarial mais elevado porque você tem uma especialização a mais para executar uma determinada atividade, tá? E aí você tem muitas variações dessa pós-graduação. Falando sobre o mestrado, né? Então, o mestrado, normalmente, ele é representado por um nível de especialização numa determinada área, em que você fica um primeiro ano fazendo uma série de disciplinas muito mais profundas que as disciplinas. Você vai estudar muitas disciplinas da graduação. Se você faz disciplinas de solo, você vai destrinchar as disciplinas de solo. Vai fazer um mestrado em solos, vai destrinchar disciplinas de solos. Se você vai fazer um mestrado em fitopatologia, eu vou falar de fitopatologia, vou puxar a sardinha para o meu lado. E aí, você vai fazer disciplinas, por exemplo, de micologia, virologia, nematologia, vírus, fungos, bactérias, nematóides, né? Vai estudar vírus, fungos, uma matéria específica para estudar vírus, fungos, bactérias, nematóides e todos seminários. Então, ele tem vários tipos de categorias. A própria estatística, que você precisa entender de estatística para ser um bom pesquisador ou professor de ensino superior, embora muitos professores não saibam muito sobre estatística, né? A gente conhece e sabe, porque é uma habilidade que a gente acaba ficando dependente do estatístico. Então, se ensina, está tanto no mestrado como no doutorado, existem disciplinas ligadas à estatística. Então, tem essas disciplinas que vão dar uma cara desse curso, e que tem também relações, né, entre si. E depois você vai ficar 1 ano desenvolvendo um projeto. Então, você fica paralelamente, durante as disciplinas, elas puxam demais, você estuda de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, pelo menos um mestrado acadêmico, né, que eu estou falando, seria muito disso, para lhe conferir essa característica de ser um especialista, né, sobre aquele assunto. E se você não sabe, eu não sei de todas as áreas da fitopatologia, ou se eu não sei, eu estudo, eu vou ter mais habilidades e facilidades para poder falar sobre alguns tópicos, algumas pautas que talvez eu não domine de uma maneira tão profunda. E o doutorado, ele também vai ter, normalmente é 1 ano e meio, às vezes algumas pessoas ficam 1 ano e meio fazendo também no mestrado disciplinas, e depois não faz mais nada. Você ganha sua bolsa, eu não lembro agora quanto que é a bolsa, eu vou pesquisar,
Mas é 1.000 e tanto para o mestrado, eu acho, não sei, 3.000, chuto 3.000, 2.000 e pouco para o doutorado. Entre 2.000 e 3.000 para o doutorado. E aí o doutorado vocês fazem as disciplinas e depois ficam no projeto, desenvolvendo seus projetos nas suas instituições. Então, o que é um mestrado e doutorado? Que eu estou falando aqui para vocês é acadêmico, que é a grande maioria do que existe nas diferentes áreas que vocês vão encontrar. São tipos de pós-graduações em que os mestrados mais antigos, vão ter cotas de bolsas que anualmente eles solicitam para as agências de fomento. Quem são? Existem agências de fomento estaduais e agências de fomentos federais. CNPq e CAPES são duas agências de fomentos federais que financiam bolsas de mestrado e doutorado para projetos de pesquisa que são enviados pelo programa de pós-graduação. Na UNB existem vários tipos de programas. O programa de mestrado e doutorado em fitopatologia. Ele manda o projeto e ele vai ter umas cotas. E essas cotas eles lançam editais aos quais os estudantes, os recém-formados, participam dos processos de seleção de mestrado e doutorado e vão ter direito a essas bolsas até o final. Durante 2 anos do mestrado, durante 4 anos do doutorado. Claro que existem programas que não têm cotas, programas mais jovens, né? Às vezes alguns têm conexões com empresas pagam essas bolsas, enfim, o céu é o limite, existem muitas variações dessas conexões, tá? Então isso é muito, muito interessante. No que diz respeito, de certo modo, às vezes uma vez eu vi alguém falar que eu achei muito interessante. O mestrado e doutorado é uma atuação, uma forma de atuação profissional em que você é remunerado para estudar, é pago para estudar e desenvolver um projeto de pesquisa e gerar ciência para o país. Né? Essa ciência que pode ter uma conotação mais técnica, né? Mais com proximidades de ciência pura, ou ter mais proximidades com ciência aplicada, né? E que isso vai ter uma conexão mais à frente, tá? Mais à frente eu vou falar sobre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico, que são algumas variações do doutorado profissional e doutorado acadêmico. Lembrar que o doutorado profissional e mestrado e doutorado profissional e acadêmico, eles são similares, né, entre si, mas eles surgiram mais recentemente. O mestrado profissional é uma outra categoria que eu vou falar daqui a pouco. Então, um bacharel licenciado pode fazer mestrado? Sim. Né? Então, se você é licenciado em biologia, tem algumas áreas da agronomia que muitos biólogos fazem um mestrado e doutorado. Não tem essa questão, essas diferenças. Então, é importante salientar que muitos concursos e vagas eles exigem a formação, ou, na verdade, aqui é só do bacharel ou só do licenciado. Tá? Então, mas me parece que a questão do engenheiro agrônomo, do bacharel, é aquilo que é mais exigido no país. Existem algumas faculdades que, paralelamente, o indivíduo se forma nas duas formações, por isso que é com 4 anos. Então, algumas pessoas fazem 4 anos de licenciatura mais 1 ano de bacharelado. Que, na verdade, vai dar algumas noções sobre pesquisa, algumas disciplinas que a gente vê dentro do curso de agronomia, por exemplo, vocês vão ter essas características. E mestrado profissional e mestrado acadêmico, existe diferença? Existe uma diferença, sim, particular, técnica, né? A estrutura, o processo de como esses mestrados existem, eles são completamente diferentes. Assim. O modus operandi seria mais ou menos assim. Mas o mestrado profissional é uma modalidade de pós-graduação, estricto sensu, voltada à capacitação de profissionais, ou seja, ele é direcionado para o indivíduo que está dentro de uma empresa, em que você quer resolver um problema, uma questão dentro dessa empresa, e você vai trazer essa empresa para dentro de um ambiente acadêmico, para que esse ambiente acadêmico tente resolver através da modelagem científica. Tá?
Então, nas diversas áreas de conhecimento, mediante o estudo de técnicas, processos ou temáticas que atendam a algumas demandas do mercado de trabalho. Então, existe essa conexão, é claro. Ah, mas, professor, então eu não tenho um emprego, eu não tenho carteira assinada, eu não posso fazer mestrado profissional. Não, não é isso. Você vai passar por um processo seletivo. Então, de acordo com a concorrência, de acordo com o programa, nesse processo seletivo, se você se mostrar um candidato satisfatório e essencial para esse programa de mestrado profissional, né, então essa é a resposta para essa questão. Mesmo você não sendo profissional contratado, você pode fazer um mestrado profissional. O mestrado acadêmico, então eu posso trabalhar numa empresa e eu tenho um salário da minha empresa e, ao mesmo tempo que eu tenho um salário da minha empresa, trabalhar no mestrado, fazer o mestrado acadêmico. A grande questão disso é não. Por quê? O mestrado acadêmico você vai receber uma bolsa. O programa e todos os membros do conselho, os professores do mestrado acadêmico, eles não vão deixar. Você não vai ter tempo. É só por isso. Porque no mestrado acadêmico é dito chamado dedicação exclusiva, né? Assim como as várias categorias de bolsa, tanto no mestrado como no doutorado acadêmico, dedicação exclusiva. Então você não pode estar registrado numa empresa. Ah, mas professor, então o senhor falou que no passado, para entrar no Instituto Federal, algumas pessoas eles são graduados e eles podem pedir licença para fazerem os seus mestrados acadêmicos ou profissionais, enfim, e seus doutorados acadêmicos, que eu não posso pular. Isso, você sair da graduação e já ir para o doutorado, isso não é uma coisa, é um caso à parte, é uma exceção, que depois eu falo com mais detalhe. Então, o que acontece? As licenças nas empresas, tanto empresas de pesquisas regionais e estaduais, federais, em que o indivíduo só tem a graduação, no Instituto Federal aqui a gente tem várias pessoas que que trabalham no administrativo, que não são professores, que saem para fazer mestrado e doutorado e pedem essa licença. Mas existe modalidades de licença que são parciais, você sai uma parte da semana para fazer as disciplinas, ou totais. E se ele conseguir isso, ele ganha os 2 salários. Mas hoje o que acontece, em geral, é uma licença em que você não pede, você pede para sair. Em algumas circunstâncias isso pode acontecer. Você não recebe o salário da sua empresa e ganha a bolsa. Ou você ganha ganha um salário e ganha a bolsa. Então isso vai depender do programa de não quer perder a cota de bolsa e quer ter um indivíduo que vai estar mais feliz, né? Porque ele vai ter 2 remunerações, que é a bolsa do mestrado ou do doutorado e a bolsa e o salário que ele recebe das suas empresas. Eu fiz mestrado em 2000, 99, não, eu entrei 99, 2, até 2006, terminei em 2006. Eu tive vários colegas que trabalhavam em instituições públicas, tanto em Brapas, trabalhavam em universidades e que tinham os 2 salários. E que a vida deles era maravilhosa, assim, né? Eles moravam em casas boas, porque tinham 2 salários, tinham a bolsa do doutorado e do mestrado e podiam estar trabalhando, né? Então, isso é uma situação que acontece. Assim como alguns funcionários públicos têm o direito de pedir licença não remunerada. Então, você pode, eles chamam de sabatina, juntam um dinheiro, período sabático, período sabático, eles juntam dinheiro e resolvem se desvincular do trabalho e cuidar de algo da sua vida, cuidar da sua saúde, por exemplo. Às vezes isso acontece. Mas é importante a questão da troca, é um pagamento do trabalho
pelo salário, né? Então, se você não trabalha, você não ganha. Se você trabalha, você ganha. Então, a qualquer momento, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de atividade. Ou então, quer fazer uma pós-graduação, fazer um pós-doc. Então, ele pode ajustar e ter os dois, o salário e a bolsa de pós-doc, ou ele só ter a bolsa de pós-doc também, pedindo esse tipo de afastamento. Bom? Então, o mestrado profissional e o mestrado acadêmico, existe diferença? Então, eu vou falar algumas coisas para vocês, né? O mestrado acadêmico é um curso stricto sensu, ainda continuando sobre isso, que aprofunda o aprendizado da graduação em uma área, por isso que você é chamado de um especialista, né? Embora exista o curso de especialização, mas o mestre em fitopatologia, o doutor em fitopatologia é um cara que é especialista em fitopatologia e entomologia, em plantas daninhas e assim por diante. Então, no mestrado acadêmico, o objetivo é ampliar o conhecimento sobre um tema de interesse acadêmico e estimular essa reflexão teórica. É voltado, em princípio, a crescer no circuito acadêmico, ou como professor ou como pesquisador. Geralmente são os caminhos de quem segue. É claro que pode trabalhar na iniciativa privada, também como professor ou como pesquisador, também com os seus mestrados acadêmicos. Lembrando que o mestrado acadêmico é a grande maioria e que esses diferentes cursos têm vínculos com o Ministério da Educação, tá? E estimular essa reflexão, tá? Então, é voltado ao princípio para quem pretende ser professor ou pesquisador e durante esses 2 anos, durante 2 anos. Para o mestrado, doutorado, 4 anos. É claro que CAPES e CNPq, que pagam a bolsa, eles têm uma tendência a quererem que você termine em 2 anos e 4 anos. Então, é uma loucura. Se o seu ensaio não deu certo, você vai ter que fazer certo dentro desses 2 anos. É um período, vocês vão ver, dentro de uma atmosfera do programa de pós-graduação, do mestrado acadêmico, do doutorado acadêmico, existe muita pressão para que você termine nos 4 anos o doutorado e 2 anos o mestrado, por essa questão de você perder cotas de bolsa. Significa que o teu programa ele não está adequado para receber bolsa. Então, você pode correr o risco, o programa pode correr o risco de perder essa cota de bolsa se você não produzir muitos artigos científicos, a sua equipe de professores não produzirem muitos artigos em grandes revistas, e por o seu orientado não terminar em 2 anos. Tá? O MEC, o Ministério da Educação, garante que as exigências e o título de mestrado acadêmico sejam as mesmas do mestrado profissional. O que eu quero dizer com isso? Você fez o mestrado profissional e quer fazer um doutorado acadêmico, né, tem poucos doutorados, então fora. O acesso regional é muito restrito, né, dos doutorados profissionais. Então, você pode pedir licença do seu emprego e fazer um doutorado profissional, um doutorado acadêmico. Então, pode fazer o mestrado profissional e depois fazer um doutorado acadêmico. Não tem problema nenhum, tá? Agora, a situação reversa, eu não sei, né? Provavelmente também seja possível fazer um mestrado acadêmico e depois um doutorado profissional. Lembrar que o mestrado profissional, que é a maioria, que tem maior número de cursos, ele é mais flexível com relação aos horários. Né? Vamos falar daqui do caso de Urutaí, o mestrado em proteção de plantas, o aluno vem em uma semana e faz as disciplinas de uma maneira condensada. E as 3 semanas ele continua trabalhando. Ele pede uma licença, né, não sei se é uma licença o termo, mas uma semana do mês que ele trabalha naquela empresa, ele continua vinculado com essa empresa e ele recebe o seu salário e ele fica uma semana para fazer as suas disciplinas. E então é mais ou menos isso que acontece. Então, já no caso do mestrado acadêmico, você precisa de dedicação exclusiva nas 40 horas da semana em todas as 4 semanas do mês.
O mestrado profissional ele tem, né, soluções que possam impactar de imediato a sociedade, tem como uma característica, e esse mestrado acadêmico ele vai dar, eu coloquei uma estrelinha sobre a questão de você ser ou um pesquisador ou um docente de nível superior. Pode trabalhar dentro de uma criação de produtos, né, ou então os processos de criação dos insumos que vocês têm das diferentes multinacionais, né, então o céu é o limite, né, para esse tipo de profissional. Eu sempre, uma bagagem cheia de conhecimento, e isso só vai levar você para um bom caminho. Uma pesquisa científica, o mestrado acadêmico vai ter, tanto o mestrado profissional como o mestrado acadêmico, ele vai ter uma pesquisa científica que vai partir de uma hipótese, vai testar esses resultados, comparar esse conhecimento com aquilo que já foi desenvolvido, que é a história da discussão dos resultados. Mas no mestrado profissional tem uma diferença na questão da ênfase desse curso, como eu já tinha falado. Diferente do mestrado acadêmico, no qual o objetivo é preparar o estudante para ser um pesquisador ou professor, o mestrado profissional tem como principal preocupação essa transferência de conhecimento técnico-científico mais rapidamente para o mercado. Então, essa transferência de conhecimento técnico-científico, o mestrado acadêmico, se nas Embrapas, nas instituições de pesquisa, eles chamam isso de difusão de tecnologia. Dias de campo, apresentação de técnicas, apresentação de insumos, apresentação de cultivares, né? Isso é uma forma de difusão, de transferência de conhecimento técnico-científico para a sociedade. Muitos de vocês eu vejo estudantes criticam muito, e que, com razão, o quanto que a gente é muito técnico, muito científico, e que não lança a mão para a sociedade de um conhecimento mais aplicado. Então, aquilo que a gente gera dentro das nossas instituições, isso tem a ver com uma questão de gestão, uma questão administrativa. Às vezes, esse conhecimento gerado ele não é dissipado para a sociedade, para melhoria, já que a sociedade é quem nos paga. Então, cria-se uma bolha, né, um isolamento, onde quem tem acesso a essa instituição consegue beber da água da fonte. O que eu quero dizer? Ter acesso a esse conhecimento técnico-científico gerado. Então, aí eu vejo a questão da extensão como uma grande estratégia de desenvolvimento para que o indivíduo, para que aquilo que é gerado atinja o seu verdadeiro fim. Não adianta eu gerar ciência, gerar conhecimento técnico, né, conhecimento científico, se isso não for levado para o mercado. E aí os mestrados profissionais, eles têm muito essa conexão de tentar resolver questões e problemas dentro da sociedade, dentro das empresas, né? Uma outra vertente da sociedade que são as empresas. Então, ministrando conhecimentos mais alinhados às necessidades das empresas e do mundo público. Então, sobre essa questão de alinhamento, que é um outro parênteses que eu gostaria de colocar, que às vezes a gente faz uma pesquisa não direcionada para o universo que está ao nosso redor. Eu estudei no sul do Brasil e eu vou fazer pesquisas direcionadas àquilo, eu vou me bloquear e estudar somente aquilo que eu sei que é a minha zona de conforto. Eu estudei no meu mestrado, no meu doutorado, eu estudei uma determinada área. Então, é extremamente essencial, e isso tem a ver com que a Embrapas tem muito essa questão administrativa, né? Essa questão de vamos nortear, colocar um rumo para o desenvolvimento da nossa instituição de pesquisa. Se é uma instituição de pesquisa... Eu trabalhei muito na Embrapa Hortaliças e via muito uma conexão, via muito os pesquisadores, quando chegava, por exemplo, uma soja, imediatamente eles se recusavam a falar sobre diagnóstico. Eles, é claro, eles davam um direcionamento para a Embrapa ou uma instituição de pesquisa ou um laboratório que fizesse o diagnóstico de soja, porque soja é uma grande cultura. Então, quem deve resolver os problemas de soja é a Embrapa Soja. Então, existia muito essa questão de um alinhamento sobre a vocação institucional, a vocação
institucional da Embrapa Hortaliças é trabalhar com tudo aquilo que envolva doenças e todas as outras áreas dentro da, né? Você sabe que quando você tem uma Embrapa Hortaliças, você tem um especialista de plantas daninhas, tem um especialista de irrigação, especialista de estatística, vírus, de bactérias, de fungos, de nematóides, de pragas, de todas as áreas que são essenciais para que pesquise sobre o foco agricultura orgânica, né? Sobre o foco de plantas, sobre hortaliças, né? Então, esse alinhamento sobre a vocação vai auxiliar em pesquisar coisas que são necessárias e não desfocar o objetivo principal com coisas que não são a vocação de desenvolvimento. Então, se ao redor daqui do campus do Instituto a vocação é pecuária, é pastagem, é produção de grãos, então há necessidade que você tenha um alinhamento do ponto de vista de ensino, pesquisa e extensão com essa vocação institucional. Esse é o meu ponto de vista. E, consequentemente, formar pessoas e direcionar para esses, ou até mesmo hortaliças, né? Cristalina, chapadão, né? Alho, cebola. Por que não? No entanto, a gente tem... É importante ter esses alinhamentos para que a gente possa ser uma instituição essencial, né? E não ser uma bolha. Então, atender essas necessidades das empresas e do mundo público, tá? Então, para o mestrado profissional, eu coloquei aqui uma estrelinha, se aqui você tenha um pesquisador, um docente, é claro, isso é uma generalização para quem faz mestrado acadêmico, para quem faz mestrado profissional, uma estratégia de difusão tecnológica, né? Então, se aproximar, quebrar totalmente a bolha e se aproximar da comunidade. É claro que essas questões que eu falei para vocês sobre bolha tem a ver com vocação institucional e tem a ver com tempo, né? À medida que vai passando o tempo, a gente vai... O saber fazer é um outro ponto importante também, né? Estreitar esse laço com a comunidade, com levar esse conhecimento técnico, científico, né? Congregar todas as minhas especialidades em prol de um foco, né? Esse foco que às vezes a gente percebe em instituições recentes uma dificuldade de trilhar esse caminho. Então é mais ou menos isso que eu queria falar sobre a formação profissional. Falei um pouquinho sobre pós-graduação. Eu espero que vocês tenham aguentado até agora, né, 11h19. Obrigado pela atenção de vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa? Milton. Referente ao fórum lá, eu não estava conseguindo colocar as palavras da disciplina que eu gosto. Tá bom, eu vou corrigir isso e depois eu mando uma mensagem para você e aí você vê se você consegue. Beleza. Eu vi aqui. Alguma dúvida sobre a aula de hoje, Camille? Não, tranquilo. Espero, tem um pouco a ver com você também, né? Na sua formação, né? Puxa muito pro lado também. A gente fica com medo, né, de você... Vou interromper a gravação aqui.